tudo que rolou no pós-jogo de Flamengo e Altos do Piauí. Eita, que sufoco no primeiro tempo. Tem também o desabafo de Pedro sobre sua transferência para o Palmeiras. Quer saber de tudo isso? Vem aqui agora nesse vídeo comigo, no meu, no seu, no nosso Flamengolândia. Fala, seguidores do canal Flamengolândia, o seu diário de notícias curtas do Flamengo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, primeiro tempo ontem foi esquisito, né? O Flamengo parecia que estava meio de saltinho alto, meio lusco-fusco, né? Pensando que poderia ganhar a qualquer momento, e poderia, na verdade, né? E eu fiquei com medo ontem, fiquei imaginando a recepção dos jogadores aqui no Rio de Janeiro se o Flamengo tivesse empatado ou perdido. Mas tá bom, o Flamengo conseguiu a vitória. Na hora que forçou um pouquinho, o Flamengo conseguiu fazer o seu resultado. Destacar aí o Bruno Henrique, né, que tá voltando devagarzinho. O homem tá voando. Vocês viram aquela bola que ele jogou na frente? A bola parecia mais pro zagueiro, ele ainda chegou primeiro do que o zagueiro. Deu até pena do pobre do zagueiro lá, que o nome do cara ainda é Ferrari, né? Mas nem a Ferrari acompanha o Bruno Henrique. Mas teve também, né, ali a estreia do Vitor Hugo, nova promessa do Mengão. Né, o pessoal fala muito do Santos, né, mas o Flamengo é a mesma coisa. Vira e mexe, aparece lá um moleque promissor, que o Flamengo vende por 100 milhões de euros, e eles estão aí continuando a vender, continuando a comprar jogador pronto, que eu acho que é a política certa. O Flamengo praticamente selou a classificação, né? A volta do Maracanã, no dia 11, salvo engano. O horário não está definido ainda. Quem vai passar é a Amazon. Gostei bem da transmissão ontem da Amazon. Tá? Foi bem legal, bem descontraída, sem aquela formalidade de alguns outros canais. Foi bem bacana. O goleiro do Altos fechou o gol em dia de Gordon Banks, em dia de Buffon. Mas o importante é que o Flamengo venceu. Não convenceu, mas tá bom. Ele tinha só que fazer o resultado e vambora. Foi muito bem recebido pela torcida. Sai de lá com a vitória, era a obrigação do Flamengo. Teve também o desabafo de Pedro, né? O pessoal perguntando para onde é que ele vai, se ele vai, não vai, por que ele não sai, por que ele... Pessoal, só quer enfraquecer o Flamengo de qualquer maneira. Eles querem que o Flamengo se de verde e amarelo. Eles não aceitam, cara, aquilo que o Flamengo se tornou financeiramente, esse foguete que o Flamengo virou. Então eles vão continuar tentando minar as coisas do Flamengo para tentar enfraquecer o nosso time, mas eles não vão conseguir. O pessoal da Jovem Pan no Bate Pronto também comentou o jogo do Flamengo, e é o vídeo que eu vou colocar aqui na sequência para vocês acompanharem as opiniões, principalmente do Mauro César Pereira. No final aqui eu volto para conversar com vocês. Continua no vídeo aí, acompanhando, e já aproveita, dá aquele like, dá aquela compartilhada, ajuda no crescimento do canal. De coração, preciso da ajuda de vocês. Daqui a pouco a gente volta. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, né? Mas o Paulo tem conversado comigo para ditar ali o que eu devo fazer em campo, né? Movimentações, né? O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, né? Que é trabalhar, performar, né? Dar o meu melhor no dia a dia, é o que eu venho fazendo, né? Focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor, né? Para todos nós. E sempre que eu estiver aqui no Flamengo eu vou dar minha vida, né? Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. É o que eu falo, né? Trabalhar, performar e fazer o que está no meu alcance.
Boa tarde, tá começando aqui o Bate Pronto na Jovem Pan, em todas as plataformas, já com essa polêmica, soltou o verbo aí, Pedro, atacante do Flamengo, quem manda na minha carreira sou eu, depois de muitos comentários, né, que a gente vem acompanhando de torcedores, de pessoas aí do mundo do futebol, falando sobre o Pedro no Palmeiras, Pedro fora do Flamengo, que o Pedro deveria buscar mais espaço, ele soltou o verbo ontem na vitória do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Altos do Piauí, o Pedro quebrou um jejum, né, já não marcava gols aí há 13 jogos, e ele também postou nas redes sociais, né? Fez aí um desabafo, um esclarecimento nas suas redes sociais. Nós temos aqui o trecho, né? O que será daqui pra frente? Abre aspas. Não consigo prever. Uma coisa é certa, minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. Pela instituição e seus torcedores que me abraçaram desde meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser. Tá aí, fecha aspas, Pedro nas redes sociais. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Como é que você vem acompanhando aí, né, o Pedro nessa noite aí de Copa do Brasil, dando esse desabafo, porque tem muita gente querendo tirar o Pedro do Flamengo, né, falando dele no Palmeiras, falando para ele sair, ter mais chances, quem sabe almejar o seu espaço ali na Copa do Catar. Como é que você vem acompanhando tudo isso, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade, né, o repórter foi o Ricardo Lai, né, fez a pergunta a ele no final do jogo, né? E ele não vinha se manifestando sobre isso, porque não tem dado entrevista. Hoje em dia, o jogador de futebol só dá entrevista coletiva, alguns ficam meses sem falar com a imprensa, é difícil você ter acesso ao jogador. Então, o cara acaba não se manifestando. Ele aproveitou a oportunidade, eu acho que ele falou algo que poderia ter falado há mais tempo. É óbvio que quem cuida da carreira dele é ele. Eu acho que todo esse oba-oba em torno do Pedro passa muito por uma busca doentia, por cliques e audiência a qualquer custo. Foi fabricada uma situação irreal. Antes mesmo do Palmeiras fazer uma proposta pelo jogador, já se forçava a barra nesse assunto, depois foi feita a proposta, não foi aceita, ponto final. Tem um contrato em vigor, tem uma multa alta, foi negociado por empréstimo a priori, depois contratado em definitivo, sabia que não seria titular absoluto, porque a posição que ele joga já é ocupada por um jogador que conquistou um espaço muito grande, que é o Gabriel. Ele pode até jogar junto com o Gabriel e tudo, mas sabia que viria um desafio, já era reserva, inclusive, no seu ex-clube. Vlahovic era o titular, hoje atacante da Juventus, o Sérgio era o titular da Fiorentina, ele era reserva desse jogador, ou seja, não é uma novidade para ele ter que brigar pela posição, tendo um dono. E na época o Vlahovic tinha poucos gols na Fiorentina, depois que o Pedro veio embora, que ele desandou a marcar muitos gols, virou a sensação no campeonato italiano, e a Juventus contratou a Fiorentina e contratou para o lugar dele o Arthur Cabral, que era do Palmeiras, né? Coisa muito curiosa. Aliás, quase ele fez um gol ontem de cabeça contra o Milan, no jogo que o Milan venceu por 1-0. Então, assim, acho que ele demorou até a se manifestar, né? Agora aproveitou a oportunidade, falou, e acho que é isso. Ele vai continuar trabalhando, não tem jogado bem. Os 13 jogos sem marcar, acho que reforçam essa tese. Teve algumas boas oportunidades no time e não correspondeu. A fase dele realmente não era boa. Não sei até que ponto todo esse frenesi afeta ou não a sua... Talvez afete, porque ele fala de pensamentos negativos que ele afastou, né? Talvez tenha ficado um pouco para baixo. Agora, é o seguinte, numa temporada como essa discussão ela é completamente absurda, porque todo mundo vai jogar, gente. É impossível. O cara tem que ser muito ruim para não jogar. Tem que ser um perna de pau, daqueles que estão no elenco ali, tipo alguns jogadores que são contratados em alguns clubes, que a gente nem sabe por quê, porque é amigo de algum dirigente, né? Ou estão apadrinhado. Tem uns casos assim por aí, alguns clubes, né? Aqueles caras que custam uma grana, você vê, o cara vai embora, nunca jogou pelo clube. Tem isso, acontece em times grandes, inclusive aqui no Brasil. Não é o caso dele, né? Então, sim, jogar ele vai jogar, todo mundo vai jogar. É impossível você não ter oportunidade, porque é um calendário maluco. Vou pegar de novo aqui o gancho que o Piper não tem falado, a Copa do Mundo acaba dentro de 6 meses, daqui a pouquinho 5, né? Tô passando. Acaba a Copa do Mundo. Então nós teremos, até começar a Copa, que é dia 21 de novembro, hoje é dia 2 de maio, nós temos que acompanhar 34 rodadas da Série A, mais Série B, Série C, etc. Metade da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, todas as fases de mata-mata dessas competições e a Copa do Brasil. Tudo isso vai ter que acontecer nesse pacote. Com jogos um em cima do outro, é impossível que você não tenha oportunidade. Jogou ontem, jogou contra o Atlético Paranaense, ele jogou 2 partidas como titular no período de uma semana.
2 finais de semana ele jogou. Como é que ele não tem chance? Tem chance, vai ter mais. Com o Gabriel, sem Gabriel, com o Bruno Henrique, sem Bruno Henrique. Ele vai jogar como todo mundo vai jogar. Ontem a coletiva, inclusive, do Vitor Pereira foi de novo um português tendo que dar uma espécie de aulinha aqui para muita gente que não quer entender o óbvio. O time titular, a gente fala isso há um tempo, ele falou, cara, não tem como ter time titular. Como é que eu vou ter time titular um jogo atrás do outro? E alguns jogos mais relevantes, né? O de ontem era mais importante ou o de amanhã para o Corinthians? Eu acho que é o de amanhã. Na semana passada era o Palmeiras ou era o Boca? Eu acho que era o Boca. Porque são jogos de sobrevivência na Libertadores. Nos pontos corridos você pode ali equilibrar aqui e acolá. Então acho que foi bom ele responder. Eu espero até que essa postura dele meio que esfrie um pouco esse assunto, né? Porque eu acho que passou do ponto, passou bem do ponto, e talvez essa insatisfação que ele evidencie seja até um sinal dessa insistência num assunto que eu acho que, sinceramente, acho que já passou. Cabe a ele agora trabalhar para isso, e o Palmeiras pode pegar esses 20 milhões de euros e contratar aí uns 3 caras bons que está precisando. O jogo de sábado mostrou isso. O elenco pode, né, ganhar um pouquinho mais de corpo. Tem uns jogadores do Palmeiras ali também que são bem mais ou menos. São Breno Lopes, Rafael Navarro. E a gente tem os números aqui do Pedro, tá? Nessa temporada são 19 jogos, 8 como titular, 822 minutos em campo, 4 gols marcados, 3 no Campeonato Carioca e o de ontem pela Copa do Brasil, e uma assistência, tá? São os números do Pedro nessa temporada com a camisa do Flamengo. E aí eu queria até te perguntar, Bruno Prado, pra gente também seguir nesse tema do Pedro, Flamengo, Copa do Brasil, que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa, né? A carreira é do jogador, mas a gente aqui do mundo do futebol, a imprensa, alguns colegas gostam de determinar, não, esse cara tem que sair do Flamengo, esse cara tem que jogar na seleção brasileira, esse cara tem que sair, tem que ir lá pra fora. E às vezes não é o plano do cara, né? O cara quer continuar ali no Flamengo. Sim. E ele pode ter a chance daqui a pouco de ganhar a posição fixa no time do Paulo Souza. Ele tem condição de brigar ali nesse ataque do Flamengo, apesar do Gabriel Barbosa ser o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas como é que você vê essa situação do Pedro, Bruno Prado? Então, acho que foi bom ele falar, né? Porque a gente tem aqui um programa todo dia, em várias outras emissoras de TV, rádio, internet, aí você tem programa todo dia, então as pessoas acabam falando muito de vários assuntos, né? E o Pedro, ele, raramente ele se manifesta, e é verdade o que ele falou, ele que toma as decisões da carreira dele, né? A gente opina aqui, fala, mas ele toma as decisões e muitas vezes isso traz consequências para ele, né? Mesmo que ele não tenha... O Pedro nunca falou, eu quero sair do Flamengo, eu tô bravo, eu tô insatisfeito, que eu não tô feliz aqui, ele nunca falou isso, né? Mas são tantos comentários que às vezes chega na torcida, no próprio, o Pedro tá insatisfeito, mesmo que ele nunca tenha falado. As pessoas ouvem tanto isso que acaba virando uma verdade. O Pedro, ele não tá nem aí, ele quer sair, e ele nunca disse isso, e nunca demonstrou isso, né? O Pedro é um profissional, ele pode não estar fazendo uma grande temporada, acho que não está mesmo, mas daqui a pouco isso muda, ele é bom jogador, é um cara que sempre cumpriu as obrigações dele como profissional, né? Então é bom que ele fale, que ele se manifeste. Isso não quer dizer que daqui a pouco ele não possa sair, mas tem uma coisa, né, que também tem a não notícia, né? O Pedro tem contrato com o Flamengo, né? Ele não pode chegar amanhã, presidente, eu tô indo embora. Ele tem contrato. Se alguém quiser, faz uma proposta, ou ele conversa, chega a algum tipo de acordo, mas não é assim, né? Não, amanhã, presidente, eu tô pegando minhas coisas, tô caindo fora. Não é assim. Então, existe muita não notícia. Pode sair. Pode sair se alguém pagar o que o Flamengo quer, se ele quiser sair, se quiser sair e algum clube que for contratá-lo chegar a um acordo com o Flamengo. Então não é assim. E essa questão de rodar elenco sempre aconteceu, né? Que hoje os técnicos falam mais abertamente sobre isso, né? Hoje, principalmente os estrangeiros, eu gosto de uma coisa nos estrangeiros, que eles são bem sinceros nas entrevistas deles. E alguns aqui também, o Rogério Ceni também é bem direto nas entrevistas, né? E o Abel Ferreira é bem direto, o Vitor Pereira ontem também foi bem direto, que eles estão mostrando que é uma necessidade, mas sempre aconteceu, né? A gente já falou aqui, o Flamengo de 2019, que nunca revezava, aquele time de 11 começou 8 jogos. Eu li outro dia na coluna do Mauro César que o time do Zico lá, histórico, teve 4 jogos, né? Aquele time que todo mundo fala que é Nunes, Lico, Tita... E a linha do Valmengal, Pelé Coutinho Pérez? Deve ter tido pouquíssimos jogos, sinceramente eu não sei. Mas enfim, o time que o Vampeta participou, o Vamp estava na Copa, ele estava no banco, mas aquele time titular do Brasil que todo mundo fala que foi penta, aquele time jogou 2 jogos. Quartas de final com a Inglaterra, semifinal com a Turquia não foi aquele time, porque o Ronaldinho Gaúcho não estava, que ele foi expulso, jogou Edilson, e na final com a Alemanha. Aquele time tem 2 jogos, que na eliminatória o Kleberson não estava, o Gilberto Silva só foi nos últimos jogos ali. Então, o time do Teto
Tetra mesmo, ele tem 3 jogos, os 3 últimos, porque aquela formação Mazinho no lugar do Raí só aconteceu na Copa e na reta final. E nas oitavas já estava o Mazinho, mas estava o Leonardo ao invés do Branco, aí o Leonardo foi expulso. Então tem times que são históricos, que se você olhar, eles não têm 10 jogos juntos. Então é assim, sempre foi assim. E aqui agora se discute mais, os técnicos falam mais sobre isso. A nossa hashtag hoje é Pedro Desabafou. Pedro Desabafou, a nossa hashtag para você participar nas redes sociais, mandar também o seu comentário, participar da nossa mesa de debate aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Assim, a gente sabe, né, que nas redes sociais sempre tem um outro lado, a galera busca levar o comentário, né, pra um outro tipo de situação. Eu não vi dessa forma, mas teve gente que viu nessa declaração do Pedro um tom de despedida. Algum de vocês viu isso? Eu não vi, sinceramente eu não vi. Eu senti que foi uma declaração mais no sentido de buscar recuperação dentro do Flamengo. Mas quando ele fala assim, tenho meus sonhos e objetivos pessoais, para realizá-los não preciso ser antiprofissional, vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser. Por conta desse trechinho, tem algumas pessoas nas redes sociais, alguns torcedores dizendo que rolou ali um tom de despedida. Eu não vi, tá? Eu não vi. Mas tom de despedida, se alguém for pagar a multa dele, ele quiser ir, ele tem contrato, não é pegar e ir embora. Não, pra você ir embora, precisa alguém que pague lá a multa rescisória e você esteja de acordo, e o clube também, né? Não precisa nem um clube, se tem um dinheiro para pagar a multa rescisória, quando se paga é porque já combinou com o atleta, né? Você não pode chegar aqui, não tem ninguém, amanhã eu quero ir embora, eu não quero mais jogar aqui. Então acho que não foi não vi dessa forma, não. Eu também não vi, né? Mas a gente sabe, né? Rede social tem 50 interpretações diferentes, né? A galera sempre puxa, às vezes, para um lado que o atleta não puxou. Eu vi que o Pedro tentou encerrar essa polêmica, né? E não criar uma nova polêmica, mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Nessa nossa nova realidade com as redes sociais e o torcedor tendo voz mais ativa aí também, né, na sua rede social, a gente sabe de tudo isso. Sim, eu vi com naturalidade, né? Eu acho que, como ele falou, cada um cuida da sua carreira, mas a gente trabalha com futebol, né? Vários veículos de comunicações aí tudo, a gente vê o que atravessa no futebol brasileiro. Eu acho que quando os programas debatem sobre o Pedro, é porque gosta dele, é dando moral pra ele, pelo nível de jogador que ele é, né? Então todo mundo quer ver sempre o de melhor em campo, né? Então quando fala, o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil e alguns times da Europa, talvez não os times de ponta, né? Esse debate é porque sabe da qualidade, né, de tudo que o Pedro pode fazer e já fez um pouco pelo futebol. Ele foi o primeiro jogador a ser convocado, teve a oportunidade de ir para as Olimpíadas e não foi, aí o Matheus Cunha ganha uma oportunidade, é um 9 mesmo, é um número 9 mesmo. Então os debates ficam sempre em cima pela qualidade do Pedro. Isso às vezes o incomoda, porque alguém fala, tá acomodado, tá no Flamengo, ganha bem, é reserva do Gabigol. Mas assim, vem com naturalidade, né? Ele fala que precisa mesmo jogar, não tá acomodado, precisa mais de minutos, minutagem, né? No caso, eu tava vendo o jogo ontem, foi uma diversão total, né? Mesmo, o nosso amigo que o Mauro fala, acho que as regras da Copa do Brasil, não importa se o campo é bom ou ruim, eu acho que tem o direito de o time defender o seu mando em casa, né? Ah, sim. Na Copa do Brasil. Aí, não, você começa a Copa do Brasil e por causa de 10 mil, tem que ter 10 mil lugares, né? Quer dizer, na primeira fase, e se todo mundo que não tiver 10 mil lugares passar? Que às vezes é só mata, né? Festa bonita lá em Teresina, eu tava até com os peões ontem, saí daqui do programa, tava assistindo o jogo. Caramba, depois do nosso canelado ontem. Eu tenho uma paradinha aqui que pega tudo. Aí eu tava lá sentado, tinha 3 caras do peão aí comigo sentado vendo o jogo. É isso por hoje, pessoal. Vamos aguardar. Essa semana tem mais Flamengo. Vamos continuar nessa caminhada. O time vai se acertando. E vamos esperar os jogos dessa semana. Também tem um confronto difícil com o Tajeres lá na Argentina. É um jogo decisivo, né? Embora o Flamengo está classificado, mas eu estou pensando em coisa maior. Estou pensando em os 18 pontos da primeira fase para sair com vantagem durante as próximas fases da Libertadores. É isso. Vamos continuar aí assistindo o canal, os vídeos do canal. Continua nos ajudando. E vai lá, discorda, conversa comigo, vai nos comentários, são bem-vindos os comentários. É isso por hoje, um forte abraço a todos, saudações rubro-negras.